Bom domingo, o programa 70x7 leva hoje numa viagem longa e histórica. Foi a 45ª visita apostólica do Papa Francisco, que passou pela Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Um momento que vai ficar na memória de todos e que vai marcar seguramente o pontificado do Papa. A Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos no mundo. Os católicos são cerca de 3% da população e neste país tão particular o Papa Francisco quis levar uma mensagem centrada no diálogo entre as religiões, na fraternidade, e foi isso que fez desde o início da sua viagem. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone. La Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelli quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, no? No encontro com a comunidade católica, com os membros do clero, dos institutos religiosos, seminaristas, catequistas, o Papa quis voltar a sublinhar a importância do valor da fraternidade, particularmente num país em que os católicos são uma minoria. Non ci sono due gocce di acqua uguali una all'altra, né ci sono due fratelli nemmeno gemelli completamente identici. Vivere la fraternità allora vuol dire accogliersi a vicenda riconoscendosi uguali nella diversità. Anche questo è un valore caro alla tradizione della Chiesa indonesiana, che si manifesta nell'apertura con cui essa si relaziona alle varie realtà che la compongono e la circondano, a livello culturale, etnico, sociale e religioso, valorizzando l'apporto di tutti e donando generosamente il suo in ogni contesto. Questo, fratelli e sorelle, è importante, perché annunciare il Vangelo non vuol dire imporre o contrapporre la propria fede a quella degli altri. Um dos momentos que vai marcar esta viagem do Papa à Indonésia, sem dúvida, é a passagem pela maior mesquita do Sudeste Asiático, é uma das maiores do mundo. Neste edifício, que é simbolicamente ligado à Catedral de Jakarta por um túnel, o túnel da amizade, o túnel da fraternidade, o Papa e o grande imã assinaram uma declaração conjunta. Promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo alla dichiarazione congiunta preparata per questa occasione. In essa assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche crisi che minacciano il futuro dell'umanità, in particolare le guerre e i conflitti, purtroppo alimentati anche dalla strumentalizzazione religiosa, ma anche la crisi ambientale, diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli. E no maior encontro com a comunidade católica na Indonésia, numa missa ao ar livre, o Papa deixou uma mensagem de esperança e também um compromisso, o compromisso de continuar a evangelizar.
Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e varieggiato arcipelago. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. A segunda etapa desta viagem levou Francisco até à Papua Nova Guiné, já no Pacífico, um país marcado pelas tensões internas e também pelo impacto das alterações climáticas. Foram temas que vincaram muito esta passagem de Francisco pela ilha e que também estiveram presentes desde a sua primeira intervenção. Possa questo regno di Dio trovare piena accoglienza in questa terra, così che tutte le popolazioni della Papua Nuova Guinea, con la varietà delle loro tradizioni, vivano insieme in armonia e diano al mondo un segno di fraternità. Grazie tante. Esta não seria uma viagem do Papa Francisco sem os seus tradicionais gestos de proximidade e atenção aos últimos. Simbolicamente, por isso, o Papa quis passar na Papua Nova Guiné por uma instituição particular que acolhe crianças de rua e com deficiência. Uno di loro mi ha chiesto perché non sono come gli altri? Davvero mi viene una sola risposta a questa domanda. Ed è perché nessuno di noi è come gli altri, perché siamo tutti unici davanti a Dio. Perciò non solo confermo che c'è speranza per tutti, come è stato detto, ma aggiungo anche che ciascuno di noi nel mondo ha un ruolo e una missione che nessun altro può svolgere. E che questo, anche se comporta delle fatiche, dona allo stesso tempo un mare di gioia, in modo diverso per ogni persona. La pace e la gioia è per tutti. Num país da periferia, o Papa lançou um desafio particular à comunidade católica, muito vincado, que estejam atentos às periferias da periferia. Vorrei raccomandarmi una via importante verso cui dirigere le vostre partenze, quella delle periferie di questo Paese. Le periferie di questo Paese. Penso alle persone appartenenti alla fasce più disagiate delle popolazioni urbane, come anche a quelle che vivono nelle zone più remote e abbandonate, dove a volte manca il necessario. E ancora penso a quelle emarginate e ferite, sia moralmente che fisicamente, dal pregiudizio e dalla superstizione, a volte fino al rischio della vita.
A missa em Porto Moresby, a capital da Papua Nova Guiné, foi um momento que o Papa escolheu para lançar um apelo à reconciliação num país, como se lembra, falámos ainda há pouco, ainda muito marcado pelas tensões internas e pelas várias diferenças tribais. E voi, fratelli e sorelle, che abitate questa terra così lontana dal Pacifico, forse avete l'immaginazione di essere separati dal Signore, separati dagli uomini, e questo non va. No. Voi siete uniti nello Spirito Santo, uniti nel Signore. E il Signore dice a ognuno di voi: apriti. Questa è la cosa più importante, aprirci a Dio, aprirci ai fratelli, aprirci al Vangelo e farlo diventare la bussola della nostra vita. Viva, viva il Papa! O local mais pequeno e mais particular, talvez, desta longa viagem do Papa à Ásia e o Pacífico foi Vanimo, no noroeste de Papua Nova Guiné, já relativamente perto da parte da ilha que é território indonésio, e um paraíso natural no qual o Papa quis deixar mensagens muito ligadas à beleza que se vive e que se vê no local. Così le chiese, le scuole, gli ospedali, centri missionari testimoniano attorno a noi che Cristo è venuto a portare salvezza a tutti, perché ciascuno fiorisca in tutta la sua bellezza per il bene comune. Voi siete qui esperti di bellezza. Perché siete circondati di bellezza. Vivete in una terra magnifica, ricca di una grande varietà di piante, di uccelli, in cui si resta a bocca aperta davanti ai colori, suoni, profumi e anche allo spettacolo grandioso di una natura che esplode di vita, evocando l'immagine dell'Eden. A terceira etapa desta viagem do Papa é aquela que provavelmente diz mais aos portugueses. Timor-Leste, um país de imensa maioria católica, acolheu Francisco de braços abertos e numa enorme manifestação popular de alegria e de celebração da fé católica, de celebração da identidade nacional. Desde el 28 de noviembre de 1975 hasta el 20 de mayo de 2002, es decir, desde la declaración de la independencia hasta su restauración definitiva, Timor-Leste ha vivido los años de su pasión y de su prueba más grande. Ha sufrido. A partir de ahí el país supo resurgir, encontrando un camino de paz y apertura hacia una nueva fase que pretende ser de desarrollo, de mejoría en las condiciones de vida, de potencialización a través de todos los niveles, del esplendor natural de este territorio como uno de los recursos naturales humanos. Damos gracias a Dios, porque cuando tuvieron que atravesar un periodo tan dramático de la historia, ustedes no perdieron la esperanza. Y también porque después de días oscuros y difíciles, finalmente han despuntado un amanecer de paz y de libertad. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. Em 12 de outubro de 2024, celebraremos o 35º aniversário da visita do Santo Padre São João Paulo II a Timor-Leste. Visita que colocou a causa da autodeterminação de Timor-Leste na agenda global.
Passados 35 anos dessa visita papal, é com imensa alegria que recebemos agora Sua Santidade Papa Francisco. Um dos momentos mais delicados e mais bonitos desta viagem aconteceu longe da multidão, aconteceu junto de uma casa de religiosas que acompanham crianças com deficiência e onde o Papa visivelmente se comoveu. Questo io lo chiamo il sacramento dei poveri, un amor que anima, que construya y que fortalezca. Y esto es lo que uno encuentra aquí, amor. Sin amor, esto no se entiende. Si nos le miramos la cara, está tranquilo, paciente, durmiendo en paz. Y así como Él se deja cuidar, nosotros también tenemos que aprender a dejarnos cuidar por Dios, que nos quiere tanto, dejarnos cuidar por la Virgen, que es nuestra Madre. Num país em construção, como sabemos, depois de uma longa luta pela autodeterminação, o Papa deixou o trabalho de casa para a comunidade católica. A importância de empenhar-se na luta contra a pobreza e a corrupção. Y también vuestro país, arraigado en una larga historia cristiana, necesita hoy de un renovado impulso de evangelización para que llegue a todos el perfume del Evangelio, un perfume de reconciliación y de paz después de los sufridos años de la guerra, un perfume de compasión que ayude a los pobres a levantarse y suscite el compromiso de mejorar la suerte económica y social del país. Un perfume de justicia contra la corrupción. ¡Viva Santo Padre Francisco! Tacitolo é um nome que talvez não diga muito aos portugueses, mas que é de muita importância para os timorenses. Foi o local que recebeu a passagem de São João Paulo II em 1989, ainda durante a ocupação da Indonésia. Foi o local escolhido para a proclamação da independência de Timor e mais de 500 mil pessoas, estima-se que até 700 mil, estiveram agora junto do Papa Francisco para a maior celebração desta viagem. No puedo olvidar ese pueblo al costado del camino, con los niños. ¿Cuántos chicos tienen ustedes? Ese pueblo que lo mejor que tiene el pueblo es la sonrisa de sus niños. O último encontro desta viagem do Papa a Timor assumiu o encantamento com que Francisco viveu esta passagem pelo território, com uma certeza que ele deixou a todos: nunca vai esquecer os sorrisos que encontrou em Dili. No dejen de sonreír. Emila bele para atu hamnasa tu senyum lausam. Y ustedes los jóvenes son la mayor parte de la población de esta tierra y su presencia llena de vida esta tierra, la llena de esperanza, la llena de futuro. Emi maka maioria ia povo Timor-ne na behalo raidane na konu ho solok no ho esperança. Depois da grande festa católica que foi a passagem do Papa por Timor, a viagem concluiu-se em Singapura. Os católicos são 3% da população, mas o arquipélago tem um enorme valor simbólico para o Papa e para o pontificado,
por ser um mosaico de religiões, de tradições e de etnias, que é um exemplo para todo o continente. Su questo fronte riconosco e lodo le varie politiche e iniziative messe in atto per sostenere i più deboli e auspico che venga presentata particolare attenzione ai poveri, agli anziani, le cui fatiche hanno gettato le fondamenta per la Singapore che conosciamo oggi, e anche per tutelare la dignità dei lavoratori migranti, che molto contribuiscono alla costruzione della società e ai quali occorre garantire un salario equo. A missa no Estádio Nacional foi um espelho desta comunidade diversa, com participantes de vários países, a quem o Papa apontou um caminho de futuro. Al di là dello stupore che proviamo davanti alle opere fatte dall'uomo, ci ricorda che una meraviglia ancora più grande da abbracciare con ancora maggiore ammirazione e rispetto, e cioè i fratelli e le sorelle che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino, senza preferenze, senza differenze, come ben testimoniano la società e la Chiesa singaporiane, etnicamente così varie, al tempo stesso così uniti e solidali. A passagem do Papa por Singapura concluiu-se simbolicamente com um encontro interreligioso de jovens, no fundo, um apontar ao futuro de diálogo, de convivência fraterna e de construção de uma sociedade em que todos tenham o seu lugar. Per il dialogo interreligioso fra i giovani ci vuole coraggio. In order to have interreligious dialogue among young people, it takes courage. Perché l'età giovanile è l'età del coraggio. Because youth is really the time when they're the time of courage in our lives. Ma tu puoi avere questo coraggio per fare cose che non ti aiuteranno, per esempio, no? But you can also have this courage and use it for things that really don't help you. Ma tu puoi avere il coraggio per andare avanti, Or- il dialogo. Or you can use that courage in order to move forward and to engage in dialogue. We, the future generation, pledge to be a beacon of unity and hope by promoting cooperation and friendships that nurture the harmonious coexistence between people of diverse beliefs. Aos 87 anos de idade, Francisco concluiu uma viagem que a relativamente poucos meses pareceria impensável. Fez milhares de quilómetros, quase uma volta ao mundo, passou mais de 44 horas dentro de um avião e foi ao encontro de países onde os católicos são minoria, também a um dos países onde os católicos são mais maioria do que noutros países, como Timor-Leste. Deixou uma mensagem muito clara para todo o continente asiático. A sua liderança global está focada em temas ligados a todos, à fraternidade, ao diálogo, à atenção pelo ambiente, mas sobretudo que o catolicismo, a mensagem cristã, tem uma relevância de largo alcance e que chega a todos os continentes.